Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino, aos pequenos, Pai, revelas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus, falando novamente, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nem alguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis fatigados e carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. 14º domingo do tempo comum, dia 9 de julho, o Evangelho de Jesus é de Mateus, no capítulo 11, versículo 25 ao 30. Vamos ver na reflexão, primeiramente, o que diz o texto do Dia a Dia com o Evangelho das edições Paulus. Jesus havia experimentado a resistência dos doutores da lei e dos fariseus. Uns e outros eram especialistas em leis, mas julgavam-se justos e superiores aos demais. Teoricamente, eles teriam melhores condições para compreender as Escrituras e seguir os ensinamentos de Jesus. A realidade, porém, era outra. Eles se uniam e se empenhavam em silenciar a voz de Jesus e tirá-lo de circulação. A esse grupo se acrescentam outros líderes e dirigentes do povo. São os sábios e entendidos, que se recusam a reconhecer os caminhos de Deus. Não pretendem certamente tornar-se discípulos de Jesus de forma alguma. Em contrapartida, no meio do povo simples e pobre, Jesus encontra mais fé e maior abertura de coração à sua mensagem. É como que esses pequeninos que Jesus vai construir uma nova sociedade, ou seja, o reino de Deus. E aqui, quando se fala em pobres e humildes, não necessariamente se fala da questão material. Pensemos nisso. Seguidores de Jesus não eram só pobres e miseráveis. Tinha gente de posses, sim, e que souberam usar essas posses a favor do reino. Continuamos então com a nossa reflexão deste domingo. Vamos ouvir um pouquinho o que diz o Catecismo da nossa Santa Igreja Católica. Quero lembrar também, o Catecismo da Santa Igreja é onde está contida toda a nossa doutrina, a nossa tradição, o magistério da Santa Igreja. E muitas vezes tem pessoas que estão nas lideranças da Igreja, e que desconhecem o nosso catecismo. E ali está contida toda a nossa fé, o que prega a Igreja Católica. Então alguém, para não fugir desta regra deste evangelho de hoje, dizer que quer ser um entendido das coisas, tem que conhecer o catecismo da nossa Santa Igreja, para daí não sair por aí falando coisas que às vezes não é o que a Igreja prega. Vamos lá, parágrafo 277 do nosso catecismo da nossa Santa Igreja Católica. Tudo relacionado a esse texto do Evangelho de hoje.
A humildade faz-nos reconhecer que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho se dignar revelá-lo. Quer dizer, os pequenos. A purificação do coração refere-se às imagens paternas ou maternas, provenientes da nossa história pessoal e cultural, que influenciam o nosso relacionamento com Deus. É que Deus, nosso Pai, transcende as categorias do mundo criado. Transpor para Ele ou contra Ele as nossas ideias neste domínio seria fabricar ídolos e adorar ou a derrubar. Orar ao Pai é entrar no seu mistério, tal como Ele é e tal como o Filho nos revelou. A expressão Deus Pai nunca tinha sido revelada a ninguém. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem era, ouviu um nome diferente. A nós, este nome foi revelado no Filho, porque este nome de Filho implica o nome de Pai. E aqui eu vou lembrar, o que diz São Tomé, São Tomé, que todo mundo chama de incrédulo, mas fez uma das maiores profissões de fé que está no Evangelho. Meu Senhor e meu Deus. Parágrafo 2785. Um coração humilde e confiante que nos faça voltar ao estado de crianças, porque é aos pequeninos que o Pai se revela. Dá para entender, o que quer dizer aqui o catecismo? E quando Jesus fala que Deus revelou as coisas aos pequeninos que voltam a ter o coração de criança, sem maldade, sem cobiça, sem ganância. Bom, é um estado que se forma contemplando a Deus somente com o ardor da caridade. Nele a alma funde-se e abisma-se em santa dilecção e trata com Deus como com o seu próprio Pai, muito familiarmente, numa ternura de piedade, muito particular. Pai nosso, que haverá de mais querido para os filhos do que o Pai? Este nome suscita em nós, ao mesmo tempo, o amor e o afeto na oração. E também a esperança de obter o que vamos pedir. De fato, que pode ele recusar a súplica dos filhos, quando já previamente lhes permitiu que fossem filhos seus? E qual é o pai que nega um pedido do filho que seja um pedido coerente, lícito? O pai não nega, só vai negar se for para o bem do filho. Fica aí o exemplo, fica aí a referência. Às vezes Deus nos nega algumas coisas, porque é para o nosso bem. Parágrafo 2603. Os evangelistas retiveram duas orações mais explícitas de Cristo durante o seu ministério, e ambas começam por uma ação de graças. Na primeira, Jesus louva o Pai, reconhece-o e bendiz-lo por ter escondido os mistérios do reino aos que se julgavam sábios e os ter revelado aos pequeninos, os pobres das bem-aventuranças. Os seus estremecimentos, sim, Pai, revela o íntimo do seu coração e sua adesão ao beneplácito do Pai, como um eco do fiat da sua mãe, faça-se. Quando da sua concepção e como prelúdio do que ele próprio diria ao Pai na sua agonia: faça-se em mim segundo a tua vontade. Toda a oração de Jesus está nesta adesão amorosa do seu coração de homem ao mistério da vontade do Pai. Parágrafo 544. O reino é dos pobres e pequenos, quer dizer, dos que o acolheram com o coração humilde como criança. Jesus foi enviado para trazer a boa nova aos pobres. Declara-os bem-aventurados, porque é deles o reino dos céus. Foi aos pequenos que o Pai se dignou revelar o que continua oculto aos sábios e inteligentes. Jesus partilha a vida dos pobres desde o presépio até a cruz. Sabe o que é sofrer a fome, a sede e a indigência. Mais ainda, identifica-se com os pobres de toda a espécie e faz do amor ativo para com eles a condição da entrada no seu reino. Como eu já falei, aqui o pobre e o pequeno não é
só material, mas também, e muito, o pobre espiritualmente, o pequeno espiritualmente, que está afastado do Pai, que é Deus, na figura de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo Paráclito, que veio para nos orientar na nossa vida, a Santíssima Trindade. Fiquemos com essa reflexão neste domingo.